Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos vez juntos aqui na nossa aula agora de literatura. Bem, na nossa aula anterior nós finalizamos o texto de Clarice Lispector, que é com o título Feliz Aniversário, que entre aspas de feliz não teve muita coisa, certo? Mas enfim, dando sequência no nosso livro, nós vamos falar hoje sobre a Clínica de Repouso, de Dalton Trevisan. Então, nosso livro, Contos brasileiros contemporâneos. Então, você que ainda não pegou o seu livro, por favor, acompanhe junto com a gente aqui nossas aulas de literatura. Vai te ajudar muito, tudo bem? Sem mais conversa, vamos entrar nesse assunto? Vamos ver como é que funciona essa clínica de repouso? Vamos lá! Começando nossa aula aí, só lembrando aí, esse é o nosso livro, tá ok? Que é de Julieta de Godoy Ladeira. Vamos lá. A clínica de repouso. Dona Candinha deparou na sala o moço no sofá de veludo e a filha servindo café de vinho doce com broinha de fubá mimoso. Mãezinha, este é o João. Mas que depressa o tipo de bigodinho foi beijar a mão da velha, que se esquivou à gentileza. O mocinho sorvia o terceiro cálice. Maria chamou a mãe para a cozinha, pediu-lhe que a aceitasse por alguns dias. Como? Pensionista? Não, hóspede da família, irmão de uma amiga de infância, sem conhecer ninguém de Curitiba, não podia pagar a pensão até conseguir emprego. Dias mais tarde, a velha descobriu que, primeiro, o distinto já estava empregado, colega de repartição da Maria, e, segundo, ainda que 10 anos mais moço, era namorado da filha. A situação desmoralizava a velha e comprometia a menina. Dona Candinha discutiu com a filha e depois com o noivo, que achava a seu gosto a combinação. Sou moço simples, minha senhora. Uma coxinha de frango é o que me basta. Ovo frito na manteiga. Dona Candinha o surpreendia aos beijos no sofá. A filha saía com o rapaz. Voltavam depois da meia-noite. Às 3 da manhã, a velha acordava com passos furtivos no corredor. Você não põe esse moço na rua, ou eu tomo providência. A senhora não seja louca. Maria era maior. Podia entrar a hora que bem quisesse. A velha estava caduca. Assim que a filha saiu, Dona Candinha bateu na porta do hóspede, ainda em pijama azul de seda com bolinha branca. Moço, você ganha na vida. Tem como se manter. Trate de ir embora. De volta das compras, delicadezas, para o príncipe do bigodinho, a filha insultou Dona Candinha aos gritos de velha doida, maníaca, avarenta. Não vai me dar um tostão para esse... Não vai me dar nenhum tostão para esse pilantra. Ai, minha filha, como me arrependo do dia em que noivou. Maria nem pode responder. Eu sim, me arrependo no dia em que a senhora se casou. Senti-se afrontada a velhota, com palpitação, tontura, pé frio. Arrastou-se, quietinha para a cama, cobriu a cabeça com um lençol. Apague a luz, ela gemeu, que vou morrer. Susto tão grande que o rapaz decidiu arrumar a mala. Manhã seguinte, a velha pulou cedo. Alegrinha, espanou os elefantes coloridos de louça. A filha não almoçou e antes de bater a porta, o João volta ou eu saio de casa. A vergonha é da senhora. Dona Candinha fez promessa para as almas do purgatório. Tão aflita, em vez de rezar dia por dia, rematou a novena uma tarde só. Menina, não se fie de moço com um dente de ouro. Lembre-se, mãe, a senhora me despediu. Vá com seu noivo. Depois não se queixe, filha ingrata. De tanto se agoniar, Dona Candinha caiu de cama. A senhora não me ilude. Finge-se de doente para me castigar, com este calor debaixo da coberta. Muito fraca, eu suo na cabeça, o pé sempre frio. Deliciada quando a moça trazia chá com torrada. Terceiro dia,
A filha irrompe no quarto, escancara a janela, introduz o gordo perfumado. O médico para a senhora. O doutor examinou-a e, para o esgotamento nervoso, receitou cura de repouso. A senhora vai por bem, intimou a filha, ou então à força. Queria o convento das freiras e não o hospital que lhe recordava um falecido, entrevado na cadeira de rodas. Umas colheradas de canja, cochilou gostosamente. Às 2 da tarde, o aposento invadido pela filha, o noivo e o enfermeiro de avental sujo. É já que vai para a clínica. Eu vou, se não for asilo de louco, bem longe do doutor Alô. Um táxi esperava na porta. O noivo sentou-se ao lado do motorista, ela apertada entre a filha e o enfermeiro. Quando viu, estava no asilo Nossa Senhora da Luz, perdida com doida, epilética, alcoólatra. Nunca entrava sol no pavilhão, a umidade escorria na parede, o chão de cimento. De noite, o maldito olho amarelo, sempre aceso, no fio manchado de mosca. Quem reclama era o sistema do doutor Alô, ganha choque. Ao menor protesto ou queixume. Olhe o choque, melindrosa. Olha a injeção na espinha. Olha a insulina na veia. Um banheiro só e, depois de esperar na fila, aquela imundície no chão da parede. A louquinha auxiliava a servente que essa fazia de enfermeira. Entregava feijão com arroz. Dona Candinha sustentava-se a chá de mate e biscoito duro. Engolia com esforço o caldo ralo de repolho. 22 dias depois, recebeu a visita da filha. O noivo fumava na porta. A senhora está fazendo greve de fome? Na minha casa, o arroz é escolhido, o feijão lavado. Só de braba não come. Daí a tontura da sede. Servia-se da torneira do banheiro. Não é que possessa vomitou na pia? Foi encher o copo, deu com tamanho horror. Embora lavada a pia, guardou a impressão e sofria de sede. Doidinha eu sou, disse uma das mansas. Meu lugar é aqui. Mas a senhora, fazendo o quê? Uma lunática oferecia-lhe uma bolacha e fruta. Mandou o bilhete na sua letra caprichada. A filha só apareceu domingo seguinte. A senhora não está boa, nem penteia o cabelo, não cumprimenta o doutor Alô. Essa ingratidão não posso aceitar. E abafava o soluço no pavor do choque. Não sou maluca e sem me mandar. Prove. Com o túmulo do seu pai, já pintado de azul, instalado na casa, o noivo regalava-se com ovo frito na manteiga, coxinha gorda de frango. Quem não come, advertia o servente, vai para o choque. Dona Candinha encheu-se de coragem e choramingou na frente da freira superiora, que não tomava sol, sofria de reumatismo, com gritaria das furiosas. Quem podia dormir? Ao cruzar a enfermeira, a freira chamou uma das bobas. Você é nova aqui? Entrei ontem. Sim, senhora. Se tiver alguma queixa, fale com Dona Candinha. E batendo palma de tanta graça, é a palhaça do circo. A servente largava o balde e um enxergão, sem lavar as mãos, aplicava insulina na veia de uma possessa. Dona Candinha fingia tossir e cuspia a pílula escondida no buraco do dente. Chorando de manhã, ao se lembrar do tempo feliz com o finado. À noite, chorava outra vez. Menina tão amorosa, hoje a feroz inimiga. Não doía ter sido internada. Culpa sua não sair da cama. Mas sabendo o que sofria, a moça não atirasse dali. Minha própria filha estalou baixinho a língua ressequida, que não quer acudir na maior precisão. Surpreendida, rondando o portão, confiscaram-lhe a roupa, agora em camisola imunda e chinelo de pelúcia. Sem se aquecer ao sol, sobrevivendo aos golinhos de chá frio e bolacha Maria. Tão fraca, nem podia ler.
as letrinhas embaralhadas, mesmo de óculos. Olhe essa mulher, doutor. Era filha de vestido preto de cetim, lábio de púrpura, pulseira prateada. Domingo de sol, uma pessoa deitada o dia inteiro chorando e se queixando. Aqui não falta nada. Que mais ela quer? Vá-se embora. Respondeu docentemente a velha. Desapareça da minha vista. Você mais o dente de ouro. De dia, o rádio ligado a todo volume. À noite, a gritaria furiosa das lunáticas. Sentadinha na cama, distrai-se a velha a espiar uma nesga do céu, de céu. Com paciência, amansa uma mosca das grandes que vem comendo a sua mão, arrepiada de cócega. Há 3 dias, afeiçoada a velhinha, não foge a mosca por entre as grades da janela. No caso, você observou aí que é uma triste história, né? Que você encontra, infelizmente, em alguns lugares. Os filhos que, quando os pais se tornam um pouco mais velhos, eles já querem deixar em algum asilo, onde, no caso, eles não em alguns casos, né, não podem cuidar, e no caso eles deixam com alguém, já em outros casos, já infelizmente, é o descaso dos filhos. Então, infelizmente, a dona Candinha ficou aí nesse asilo. Você observou também que esse asilo tem muitas coisas que não poderiam acontecer, como no caso o choque, né, uma ameaça. Então, infelizmente, isso é uma história até um pouco triste, mas infelizmente é uma triste realidade. Mas, enfim, vamos para a nossa mensagem de hoje? Vamos lá? A mensagem de hoje vem de Mark Twain, que é um escritor norte-americano. Ele diz assim: coragem é a resistência ao medo e não a ausência dele. Então, não é que você tenha coragem e você não tem medo. Todo mundo é corajoso mesmo com medo dentro de si, beleza? Então é isso, turma. Um beijo no coração, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Voltamos de novo, sexto ano agora, a nossa aula de História. O que nós vamos fazer hoje na nossa aula de História? Nós vamos entrar no assunto falando sobre os árabes, basicamente lá nas páginas 32 a 37 do livro de vocês. Antes disso, eu queria falar um recadinho para vocês, né? Alguns alunos entraram comigo na plataforma, estou sentindo falta, viu, sexto ano, de vocês na plataforma. É muito importante a nossa interação, não só nas nossas videoaulas, mas também na plataforma, porque na plataforma a gente tira nossas dúvidas. Nós também fazemos a correção das atividades. Ah, professora, mas eu não tenho dúvidas. Mas sempre um outro aluno também tem. E aí é bom que você interaja juntamente com a gente. Então, entra na nossa aula, nas plataformas, ok? Cada professor tem o seu dia. A professora aqui é na quarta-feira. Então, entre para a gente conversar um pouquinho, para me saber o conhecimento de vocês e trazer outros comentários também. Outra coisa que eu queria falar para vocês é relacionado à nossa disciplina de História. Muitas vezes, né, a professora está dando aula aqui, você está fazendo a leitura do livro. Ah, mas eu não entendi esse assunto que a professora falou. Então, uma dica muito importante que eu dou para vocês, uma dica valiosa, é que você faz a leitura do livro, né? E aí vai lá no YouTube, pesquisa lá sobre os árabes. Então você assiste um vídeo lá, depois você volta, retorna para assistir a aula da professora e para fazer a leitura do livro. Vocês vão ver que como que vocês vão conhecer ainda mais e compreender muito melhor o nosso assunto, ok? Então fica essa dica aí para vocês, não só na disciplina da professora, mas em outras disciplinas também, certo? Então vamos lá ao nosso conteúdo sobre os árabes, páginas 32 a 37 do livro de história de vocês. Antes disso, eu vou deixar aí para vocês, tá?
a correção da página 31, certo? Tá aí a correção, é um conteúdo fácil, não precisa de muita explicação, né? Sobre Roma, Constantinopla, como surgiu, que foi o assunto que a gente viu durante a nossa aula anterior, ok? Vamos lá então ao nosso conteúdo sobre os árabes. O que a gente vai ver aí relacionado aos árabes, né? Localização, vamos falar um pouquinho da economia relacionada aos povos árabes aí, ok? Vamos lá. Os povos árabes, eles formaram um império a partir aí do século XVI. A Arábia está localizada no atual Oriente, então a parte aí norte, ela é formada por desertos que protegem essa área da invasão de outros povos dos séculos. Então, olha só como ela é uma ilha localizada em uma ilha, vamos dizer basicamente aí no interior, né? Fica aí entre o Mar Vermelho, o Mar Golfo também e o Mar da Arábia. Então, está localizada entre várias outras cidades. Então, a sua economia aí, ó, a Península Arábica, na atualidade, ela é formada pelos seguintes países: a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e partes do território do Iraque e também da Jordânia. É um local onde ocorrem muitos conflitos territoriais, né? Pela questão aí do domínio dos territórios. Devido a quê, né? Devido a ser um local pouco extenso e pela conquista mesmo territorial desses povos aí. A criação de camelôs, dromedários eram importantes nesses locais. Então, atualmente, né, a questão dos camelos, eles são importantes porque são animais que eles favorecem não só no cultivo da plantação, mas também o transporte de pessoas e mercadorias. A religiosidade desses povos aí está relacionada ao quê? Era bastante diversificada, então cada tribo, por vezes, cada família cultuava divindades diferentes. Então, as divindades das tribos estavam representadas na Kaaba, o mais importante dos santuários árabes. Então, nós sabemos que eles eram povos o quê? Politeístas, né? Na Kaaba está guardada a chamada Pedra Negra, que de acordo com a crença dos árabes foi enviada do céu, muito branca, mas de tanto absorver os pecados da humanidade escureceu. No caso, isso aí é uma lenda, né? Ou mito que eles criaram. Basicamente, essa pedra ou rocha foi um meteorito que caiu na cidade, né? Então aí eles colocaram a chamada aí Pedra Negra, ok? Outra coisa relacionada a esses povos também, nós temos aí as pregações religiosas que foram iniciadas por Mohammed, né? Quem foi aí Mohammed? Foi o líder religioso que pregava sua religião em vários locais. Na cidade de Meca, que havia prosperado como centro comercial e religioso, Mohammed pregava submissão à vontade de Alá, conhecido como o único Deus. Então, mas professora, a senhora falou que eles eram relacionados a povos politeístas. Eles cultuavam a crença do único Deus, mas existiam povos ainda que cultuavam outros deuses juntamente com Alá, né? A crença de um único Deus. O que Mohammed ele acreditava aí? Por que ele acreditava ser um profeta, né? Mohammed acreditava ser o profeta de Deus, por isso passou a pregar a nova crença aos babuínos, convidando-os a abandonar os deuses locais e reconhecer Alá como o único Deus e submeter-se à sua vontade, respeitando mandamentos que lhes tinham sido revelados, né? Os seguintes profetas aí passaram a ser conhecidos como muçulmanos, entregues a Islã. Então nós temos aí os islamitas e os também maometanos, né? Que eram pessoas ligadas a Maomé. Maomé acreditava
que a pregação dele estava, né, relacionado aí, no caso, ele chamava as pessoas a cultuarem um único Deus, e ele acreditava que ele era uma divindade também, certo? Aí ele vai apresentar para vocês nessa imagem aqui, né, o sagrado em Medina. Essa imagem tem no livro de vocês, tá? Só acrescentei aqui no canto para vocês poderem observar, né? Era onde as pessoas cultuavam aí a sua religião. Esse é um conteúdo que envolve leitura, então leiam, tá? É um texto assim, é uma leitura fácil, bem gostosa mesmo. Então façam a leitura aí sobre os povos árabes, conhecendo um pouquinho desses povos também. Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto aí. Para casa vai ficar as páginas 36, né, a 45, tá? Leitura das páginas 36 a 45. Por hoje é só. Beijos e até a próxima aula. Olá, sexto ano! Chegamos à nossa quarta-feira. Chegamos também à nossa aula de geografia, que nós vamos ver na nossa aula de geografia de hoje, sobre a ação humana na atmosfera, basicamente lá nas páginas 46 a 51. Também vamos falar sobre as formações vegetais, né? Nós já introduzimos esse assunto, falamos desse assunto aí na nossa aula anterior. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar aí sobre a ação humana. Nós sabemos que as mudanças climáticas, as formações vegetais, elas ocorrem também aí pela ação do homem, devido a quê? Ao processo, né, de ocupação aí da ação humana, ou seja, construção de áreas abertas, casas, entre várias outras construções. E essas formações aí, né, as ações da ação humana, elas afetam diretamente aonde? A natureza, gente. Então, uma conscientização ela é importante, um planejamento é importante. Muitas vezes, a ação humana ela pode alterar o meio ambiente. No caso, muitas vezes não, né? Ela altera o meio ambiente de uma forma, seja ela grande ou pequena também. Outra coisa que a gente sabe que o próprio meio natural, ele também vai afetar o ambiente, vai ocorrer mudanças, mas a ação humana, ela é uma ação mais impactante. Os seres humanos, eles, vamos dizer, agridem muito mais o meio ambiente do que a própria natureza, né? É incrível isso daí. E aí, por essa ação humana, essa ação ela gera o quê? Consequências, mas consequências para quem, professora? Para a natureza? Somente a natureza? Não, para nós mesmos vai gerar consequência. Então é isso que a gente vai conhecer na nossa aula de hoje, né? Vamos lá, olha só. Nós falamos aí na nossa aula anterior sobre as formações vegetais, como é que elas ocorrem, os locais aí que elas ocupam em diferentes locais, né? Que um dos fatores aí que condiciona essa formação vegetal no planeta é o que? A latitude, já que nas condições de umidade e temperatura variam de acordo aí com as diferentes zonas térmicas da Terra, né? Então foi uma das questões que a gente viu na nossa aula anterior, né? Os tipos aí de formações vegetais no planisfério, certo? E aí a ação humana agora o nosso assunto de hoje. Vamos lá. Acompanhe aí com a professora a leitura. Que a atmosfera ela tem a importante função de proteger a Terra das extremidades da temperatura, controlando tanto a entrada quanto a saída da radiação solar, né? Quanto aí a fuga do calor. Então, o que acontece? Que o planeta Terra ele tem a função de equilibrar a temperatura da Terra.
Mas se a ação humana ela não coopera, essa alteração de temperatura, né, no caso aí a atmosfera, né, vai ocorrer o quê? A alteração também nas camadas de ar, como por exemplo a gente exemplifica aí a questão da retirada da vegetação. A gente sabe que quanto mais tira a vegetação, maior será a temperatura, né? O calor será maior. Então tudo isso daí é provocado pela ação humana. A ação do espaço, ela está fazendo a sua função, está trabalhando continuamente. Então a questão do próprio ser humano vai ajudar na alteração desse processo aí. Um desses elementos é a camada de ozônio, que vai sofrer aí a alteração, que trabalha conjunto com as camadas da Terra. No ozônio, ele é o gás presente em toda a atmosfera. Então, ele vem sendo controlado principalmente aí na estratosfera, em uma faixa conhecida como aí a camada de ozônio. Então, essa camada ela é importante para a manutenção da vida no planeta, pois ela vai absorver e filtrar também parte da radiação ultravioleta, né, emitida pelo Sol. Então, olha só, se vocês observarem aí, nós temos essa imagem aí que também tem no livro de vocês, ok? Ela é elaborada pela NASA em setembro de 2014. É possível observar a quantidade aí total de ozônio sobre a Antártida. O azul escuro e o azul claro mostram as áreas em que há menos ozônio, e o amarelo e o laranja onde há mais ozônio. Então ela está representando basicamente aonde? Na Antártida, né? Onde existem aí a menor quantidade de poluição e a temperatura também ela é mais baixa. Não tem aquela questão de devastação, né, das formações vegetais. Elas são retiradas pela própria natureza. A ação humana não interfere tanto. Então, como vocês podem observar, né? Então, por isso que nessas áreas aqui em azul, o Sol ele incide mais, existe mais radiação solar, porque o ozônio ele não está trabalhando tanto nessa área aí. Outro elemento também que nós conhecemos é o efeito estufa. Como é que o efeito estufa trabalha na camada da atmosfera? O efeito estufa ele é um fenômeno natural que faz a Terra conservar o calor recebido do Sol, mantendo sua temperatura constante. Então, a gente sabe que a radiação solar, parte dela vai incidir sobre a camada terrestre e parte dela vai o que? Absorver, vai para o espaço, né? Vai para outro local. Como vocês estão observando aí no slide, né? A radiação do Sol, olha só, parte dela entra na superfície terrestre e parte dela vai sair. Caso aí o efeito estufa é ocasionado pelo quê? O efeito estufa ele é ocasionado pela poluição, né? As camadas aí da poluição, carros, indústrias, a questão da própria consumo também de energia. Então tudo isso aí faz com que a radiação solar ela ocorra o quê? Entre mais na camada da atmosfera. Então, quanto mais poluição, mais calor, mais efeito estufa vai ocorrendo aí dentro da nossa superfície. Outro elemento aí é o elemento chamado ilhas de calor. Professor, o que é ilhas de calor? As ilhas de calor, né? De qualquer modo, o aquecimento global, ele pode causar graves consequências para a humanidade, como o derretimento das calotas polares, das geleiras, resultando na elevação do nível dos oceanos e, com isso, no desaparecimento de muitas cidades litorâneas. As áreas são intensamente urbanizadas, apresentam normalmente menos vegetação. Então, a gente sabe que a área urbana, ela tem menos vegetação que na área rural, né?
que foi extraída aí para dar lugar às ruas, às calçadas, estacionamentos e diversas outras construções. Essas estruturas feitas de cimento, asfalto, tijolo, vidro e telhados escuros são caracterizados para absorver e manter o calor emitido pelo sol durante o dia. Então, essa camada aí chamada ilhas de calor. As ilhas de calor urbana, elas comprovam que as ações humanas podem modificar o planeta. No verão, a cidade de Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, é cerca de 4 graus mais quente que nas áreas vizinhas. Alguns pontos de Brasília também, por exemplo, chegam até 6 graus mais quentes do que no seu entorno, né? Então, tudo isso provocado pela infraestrutura, né, da ação humana, o asfaltamento, a questão de muitas construções, tudo isso provocam as ilhas de calor. Então, nós temos um exemplo aí, olha só nessa fotografia aí apresentada a vocês. Nessa imagem nós podemos ver que na área urbana o calor ele é maior, né? Superfície construída absorve mais calor, então construções absorvem mais calor. Menos resfriamento a partir da evaporação da transpiração, então ocorre mais absorção de calor e menos resfriamento aí. No outro lado nós temos uma área rural, diferentemente da área urbana. Na área rural ela possui mais vegetação, então ela vai absorver aí, ó, superfícies que absorvem menos calor e aí vai ser retirado o que? Todo o resfriamento, né? Então, mais resfriamento a partir da evaporação e da transpiração das plantas, né? Maior armazenamento da água da chuva também. No outro, nós temos o menor armazenamento da água da chuva. Então, olha só, né? Quanto mais construção, maior intensidade de calor também. Muitas cidades já estão tomando atitudes para reduzir aí os elementos negativos desse fenômeno. São exemplos aí de atitudes, né? Para reduzir a iminência desses fenômenos aí. Redução do desmatamento e plantio de mais árvores, o aumento da área permeável com a criação de telhados verdes e gramados, redução da circulação de automóveis, utilização de materiais de construção que refletem melhor a luz solar, planejamento adequado das construções, respeitando aí a distância apropriada entre os edifícios para favorecer a ventilação natural. Essas daí são algumas medidas, né, que muitas cidades podem atribuir para poder diminuir a quantidade de calor emitida pela radiação do sol, certo? Aí nós temos um exemplo, né? O que essa imagem ela está mostrando, ela está representando aí. Nós temos aí uma cidade em Atlanta. Essa cidade ela está representando, por exemplo, se vocês observarem, essas áreas verdes são áreas o quê? De vegetação. Nessas áreas mais amareladas são áreas de pastagem, né? No caso, áreas que foi retirada a vegetação. Nessas áreas mais brancas que vocês observam são estradas, ruas e também construções. E aí nessa imagem do lado vocês vão ver a temperatura em graus, olha só. Vocês podem ver que nessas áreas onde há vegetação, a temperatura ela é menor. Olha só, e ela vai aumentando gradativamente quando ocorrem construções. Então, vocês observam que onde tem bastante construções, essas áreas são mais o que? Avermelhadas. Então, a temperatura ela é o que? Maior. Quanto mais construções, maior a temperatura. Então, essas áreas aqui, esses pontos vermelhos estão relacionados a maior quantidade de temperatura, né? Que incrível isso daí, ok?
Bom, na próxima aula a gente vai continuar esse assunto aí. Para casa vai ficar as páginas 53 e 54 do livro de geografia de vocês. Por hoje é só e até a próxima aula.